capítulo 24 do Gênesis, ele é um capítulo longo, né? Ele pode parecer que dá umas voltas a mais, né? Que fica repetindo muita coisa, mas calma, isso aí não é à toa. Na antiguidade, especialmente entre os povos, né, influenciados pela cultura persa e mesopotâmica, repetir era uma forma de reforçar a autoridade de um relato. Era como dizer, isso aqui é importante e você não pode esquecer, por isso a gente vai repetir 1000 vezes. Então, né, a repetição ela tem um propósito. Mas vamos para o que interessa do capítulo 24. Abraão já estava em uma idade bem avançada, corpo cansado, né? Sim, mas tinha uma mente forte, né? Conectada ainda com as promessas que Deus tinha feito. Ele sabia que a promessa não podia morrer com ele. Se Deus disse que a descendência dele seria como as estrelas do céu, então o próximo passo era garantir que Isaac, seu filho, se casasse. E não era para casar com qualquer um. Nada de moças cananeias que seguiam outros deuses, tinham outros costumes e uma cultura incompatível com a fé cristã. Né? Abraão queria alguém de sua linhagem, de sua terra natal. E para isso, ele convoca seu servo de confiança, provavelmente Eliezer, né, segundo a tradição, e o faz jurar solenemente que traria uma esposa para Isaac, mas que Isaac não poderia sair da terra prometida de jeito nenhum. Abraão diz, se a moça não quiser vir, tudo bem, mas Isaac fica, porque na cabeça dele era como dizer, a promessa de Deus está aqui e é aqui que a história deve continuar. Então lá vai o servo, né? Uma viagem longa, cansativa, até a região de Naor. Agora pare e pensa comigo, como convencer uma jovem e sua família a deixar tudo para trás, atravessar o deserto e casar com um desconhecido? Impossível, né? Parece impossível. Mas aí entra uma parte legal da história. Quando o servo chega perto de um poço exausto, mas cheio de fé, ele faz uma oração. Fala assim, Senhor Deus do meu senhor Abraão, me ajuda. Que a mulher certa não apenas me ofereça água, mas também ofereça aos camelos. Pedido simples, mas não é. Só para vocês terem ideia, um camelo ele pode beber até 40 litros de água de uma vez. E ele tinha 10. Ou seja, a mulher teria que tirar água suficiente para, no mínimo, 400 litros. Isso não é só uma gentileza, isso é um esforço, é uma disposição, é um sinal de alguém muito generoso. E adivinha quem aparece? Rebeca, uma jovem bonita, forte, mais que isso, disposta. Ela faz exatamente o que o servo pediu a Deus, sem saber da oração. Coincidência? Acho que não, hein? Agora, olha só a cereja do bolo. Rebeca era da família de Abraão. Ela era neta de Naor, irmão dele. Tudo encaixando perfeitamente. Ele então explica calmamente toda a missão que estava realizando ali e o pedido do seu senhor Abraão, né, fala da oração e, de certa forma, Rebeca, né, então, depois de ouvir isso, convida que ele fosse até a sua casa. Lá ele conhece Labão, o irmão de Rebeca, que inclusive mais na frente vai aprontar umas com Jacó, como que a gente vai falar isso nos próximos episódios. O servo então repete toda a história, né, detalhe por detalhe, reforçando como tudo aconteceu. Lembra daquela repetição que falamos lá no começo? Está aí de novo, né, como um recurso típico daquela época para reforçar a veracidade dos acontecimentos. Labão e o pai de Rebeca ouvem, pensam, oram e no final aceitam, né, concordam com o casamento. No outro dia, o servo já queria voltar com Rebeca, mas a família dela pede, deixe ela ficar aqui mais uns dias. É normal, né, gente? Afinal, ela ia embora para nunca mais voltar. Mas Rebeca firme responde, eu irei. Ou seja, não vou esperar nada, né? Já vou logo com o servo de Abraão. Aí os próximos versículos já partem para a cena final, né? Um encontro romântico, igual aqueles filmes chatos da Netflix, né? Isaac estava lá no campo, meditando, talvez pensando na vida, na promessa, né? Um pouco solitário após a morte da mãe, Sara. De repente, ele levanta os olhos e vê Rebeca se aproximando. Amor à primeira vista, né? Digamos. Rebeca também o vê, desce do camelo com respeito e ali começa uma nova etapa da promessa. O texto termina dizendo que Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou como esposa. E o texto descreve assim:
e ele a amou, e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Assim termina o capítulo 24.